Olha só, Maristela, que interessante. Estão desenvolvendo um projeto de plástico biodegradável. Plástico que se decompõe? Aham. É que a maioria dos plásticos atuais leva 400 anos para desaparecer na natureza. Já pensou? Olha lá, eles estão em fase experimental, mas as perspectivas de um desenvolvimento industrial são muito boas. Gente, olha, não dá nem para contar o número de substâncias que já foram estudadas e sintetizadas pelos cientistas. Pois é, cada vez mais os cientistas descobrem que é a disposição dos átomos da substância que determinam as suas propriedades. Como assim, Clóvis? Maristela, lembra quando a gente estudou plástico? Lembro. Você lembra que quanto maior a cadeia de polímero, mais resistente ao plástico? Sim. Então, é a estrutura da substância determinando as suas características. Olha, Clóvis, o homem pode usar todo esse conhecimento para fabricar novos plásticos, novos vidros, novas cerâmicas. Novos defensivos agrícolas, novos conservantes para alimentos, novas borrachas, Isso, novos... tudo bem, mas onde tudo isso vai nos levar? Peraí, como assim, Maristela? Pirou? Ficou louca? Tá cansada, quer férias? Não, eu tô falando sério, Clóvis. Olha só, se por um lado todos esses produtos sintetizados nos levam a um conforto material, por outro, nos trazem problemas ambientais. Você já se perguntou se a gente deve continuar fabricando esses produtos? Essa e outras questões relacionadas com a ação da química na nossa vida precisam ser respondidas por todos nós. O homem faz parte da natureza e a está transformando para ter mais conforto material. Já sei, por exemplo, os alimentos apodrecem, mas eles podem ser conservados usando conservantes. Uma plantação pode ser destruída por uma praga, mas ela pode ser defendida usando defensivos agrícolas. É por isso que nós precisamos estudar ciência, conhecer os fenômenos naturais e saber como eles estão sendo transformados. Só assim a gente vai poder formar a nossa própria opinião e influir conscientemente nas decisões da sociedade. Concordo plenamente com a Áurea. E estudar química para entender um pouco mais os processos naturais. Estudar química não serve só para prestar exame, não. E é isso que nós vamos aprender na nossa teleaula de hoje. Nós vamos ver o que significa uma pessoa ser cientificamente alfabetizada. Vamos aprender também como é importante compreender os fenômenos naturais e saber explicar os conceitos envolvidos com as próprias palavras. E por último, que o conhecimento de ciências é muito importante para que a gente possa exercer a nossa cidadania. E entender um pouco melhor do mundo material. Esse é o segredo, Clóvis. Se nós conseguirmos isso, nossa missão nessa fase do telecurso estará cumprida. Nossa teleaula de hoje está começando agora. Maristela, olha, precisa preencher aquela prateleira ali. Você faz isso? Eu faço isso. Tá ok, obrigado. Ih, Maristela, olha essa notícia. Fábrica multada por jogar água usada sem tratamento no rio. Aposto que eles não precipitaram os metais pesados que a água usada tem. Olha aqui, ó. Mais um vazamento de petróleo no Porto de São Sebastião. Os bombeiros estão usando detergente para acabar com a mancha de óleo. Como é bom ouvir uma notícia assim e saber do que se trata, entender o que se está falando. Pois é, a Áurea disse que nós estamos alfabetizados em ciência. Se você consegue entender as notícias dos jornais relacionadas com ciência, da mesma maneira que você consegue entender as notícias sobre qualquer outro assunto, então você está alfabetizado em ciência. Olha só, por falar em alfabetizado em ciências, olha só quem vem chegando. Ô, Aurélio, quanto tempo, hein? Você não conhece? Maristela, Aurélio, Maristela. Tudo bem? Tudo bom. O que você anda fazendo? Eu tava estudando para as provas finais do telecurso. Ontem eu fiz prova de química. E foi bem? Sabe que eu não sei te dizer? Peraí, como assim? Se respondeu tudo, foi bem. Se não respondeu, foi mal. Responder, eu respondi. Das 10 questões que tinham, eu respondi 7. Mais da metade, então foi bem. É que eu vi o gabarito e as respostas estavam bem diferentes das minhas. Então foi mal. Isso é que eu não sei, porque as perguntas que eu respondi tudo certinho. E eram várias questões, hein? Por exemplo, como você responderia a seguinte questão apresentada numa prova de vestibular? Por que o ferro na forma de palha de aço enferruja mais rapidamente do que na forma de um prego? Olha, eu respondi assim, ó. Quando você molha a palha de aço, as partículas de ferro se ligam à água e ao oxigênio. Então, se o ferro for mais fininho, vai ter mais lugar para o oxigênio e a água se ligarem. E por isso, o ferro enferruja mais rápido. Ué, eu também responderia alguma coisa parecida, por quê? Não é isso? Numa linguagem técnica, a resposta correta ficaria assim, olha só. O ferro na palha de aço tem superfície maior do que no prego. Existe um contato mais íntimo entre as moléculas de oxigênio e da água
e os átomos de ferro. Portanto, a velocidade da reação é maior. Essa é a resposta do gabarito, mas a resposta do Aurélio também está certa. Ele explicou o fenômeno de uma forma diferente, mas também correta. Isso é o mais importante. Portanto, nada de decorar. É importante que você use o raciocínio e entenda os fenômenos antes de qualquer coisa. Alfabetização científica não quer dizer conhecer todo o vocabulário técnico ou ter detalhes do conhecimento científico especializado. Isso é só para especialistas. Você pode se considerar alfabetizado em ciência se entender os processos de mudança do mundo. Olha, por que vocês não fazem um teste também? Uma outra questão. Ah, é legal. Legal, Maristela. Toma. Papel, caneta. Vamos lá. Olha lá a questão, hein? Cite 3 propriedades dos metais que os diferenciam das substâncias simples não metálicas. 3 propriedades dos metais? Ah, é fácil. Tá. Por que você não faz aí em casa também? Isso a gente já aprendeu na nossa teleaula. Ó, não vale colar, tá? Tá bom. Pronto, acabei. Aí. Tá acabando ali. Tá. Eu vou ler a minha, tá? Vai. Quando a gente põe o metal no fogo, ele esquenta rápido. Também é fácil passar eletricidade por um metal. E dá para fazer fio e chapa com metal. Com oxigênio, carbono, nitrogênio, cloro, que não são metais, não dá para fazer nada disso. Olha, eu respondi assim, ó. Eu disse que o metal é usado para conduzir eletricidade, é brilhante e passa calor muito rápido. Eu falei também que o metal pode ser transformado em partículas com carga positiva. E você? Eu respondi mais ou menos como vocês. Ah, então lê o gabarito para nós. E confira você também. Os metais têm brilho, têm boa condutibilidade térmica, têm alta condutividade elétrica, são maleáveis e são dúcteis. E que podem ser transformados em cátions. Será que a gente acertou? E sabe que agora eu também fiquei na dúvida? Tá vendo como é difícil saber se eu fui bem na prova? Eu acho melhor a gente falar com a Áurea. Boa. Boa ideia. Podem ficar tranquilos, todos acertaram. Cada um explicou as propriedades que sabia do jeito que entendia. E no final, todos estavam falando a mesma coisa que o gabarito da prova. Vamos rever? Quando a gente põe o metal no fogo, ele esquenta rápido. Tem boa condutibilidade térmica, É muito usado para conduzir eletricidade. tem alta condutividade elétrica, E dá para fazer fio e chapa com metal. são maleáveis e são dúcteis. E pode ser transformado em partículas com carga positiva. E podem ser transformados em cátions. A Maristela, o Clóvis e o Aurélio não usaram vocabulário técnico, mas mostraram que sabiam do que estavam falando. E não há professor que não respeite a resposta de um aluno que raciocina e explica com suas próprias palavras. Puxa, como cansa corrigir provas. São tantas provas. Mas teve uma que me chamou a atenção. Por quê? O aluno respondeu tudo de uma forma tão bonita, com as palavras dele mesmo. Mostrou que sabia o que estava falando. Gosto disso aqui. Quer dizer que vai sair um 10? Não, infelizmente não. Teve 3 questões que ele deixou em branco. Até imagino que tipo de questão eram. Daquelas. Acertou. Olha só, uma das perguntas dá a fórmula do aspartame, que é usado como adoçante. Eu sei, aquelas fórmulas complicadíssimas. E pede que o aluno identifique as funções orgânicas presentes na estrutura. E olha essa questão aqui então. Diz que é para se considerar o elemento cloro formando compostos com hidrogênio, carbono, sódio e cálcio. Daí pergunta: com quais desses compostos o cloro forma compostos covalentes? Qual a fórmula eletrônica de um dos compostos covalentes formados? Questão que já caiu em vestibular. O que ele vai fazer com esse tipo de informação? Meu amigo, no mundo atual, às vezes se valoriza muito detalhes e se perde a essência. Tem gente que confunde a alfabetização científica com a utilização de um instrumento supermoderno, um computador, por exemplo. Uma pessoa que não sabe usar um computador não quer dizer que ela seja analfabeta cientificamente. Existem grandes cientistas que não têm a menor familiaridade com computadores. Alfabetização científica quer dizer ter conhecimento suficiente para entender assuntos científicos que ajudam a pessoa a exercer a cidadania conscientemente. Símbolos, fórmulas, nomes de compostos complicados e de funções orgânicas, distribuição de elétrons de um átomo,
fórmulas e equacionamento de reações, nomes de ligações químicas, tudo isso são conhecimentos específicos que dizem respeito somente aos químicos e aos profissionais com atividades relacionadas à química. Mas entender os processos que movem o mundo e suas relações com os fenômenos químicos, essa é que é a chave da questão. Com esses conhecimentos, com certeza, você exercerá conscientemente a sua cidadania. E às vezes é observando coisas simples que a gente faz grandes descobertas. Olha só, Clóvis, quantos tipos diferentes de grãos e pedrinhas tem nesse cascalho que eu comprei para colocar no meu aquário novo. Olha só, tem amarelinhas, pretas, incolores, ó, verdes, marrom. Que legal. Agora só tá faltando colocar areia. Escuta aí, será que observando esse punhado de areia, a gente consegue entender alguma coisa a mais, como a Áurea disse? Olha, de cara, observando esse cascalho, dá pra perceber que eles têm formatos diferentes. Olha aqui, ó. Tem redondas, angulares, com arestas. Pois é, apesar deles terem formas diferentes, eles fazem parte de um mesmo ciclo que atua em todo o planeta. Todos fazem parte de rochas maiores. E se eles têm cores diferentes, é porque eles vieram de rochas diferentes, com composições diferentes. Pois é, ficaram assim por processos diferentes. Por exemplo, algumas foram lavadas, outras se incorporaram a rochas maiores que rolaram milhares e milhares de vezes. Puxa, Clóvis, como é interessante. Mais uma vez, a Áurea tem razão. Quantas coisas a gente pode deduzir observando a natureza cuidadosamente, com o nosso conhecimento e raciocínio. Puxa vida, que pena que tá terminando o nosso curso de Química. Quanta coisa legal tem para aprender ainda. Mas eu acho que a primeira fase do nosso curso foi bárbara. A gente aprendeu tanta coisa. Mas o mais importante é usar a cabeça para entender Química e compreender melhor o mundo que está à nossa volta. O nosso curso foi bárbaro, você não achou? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Nessa última teleaula do curso de Química, você aprendeu o que é ser alfabetizado em ciências. Aprendeu também quando devem ser usados os termos técnicos e quando os termos comuns bastam. E também quem precisa saber termos técnicos e quem não precisa. Aprendeu também a observar os fenômenos e a explicar os processos com suas próprias palavras. E para fechar o curso com chave de ouro, você compreendeu que o mais importante é procurar entender os fenômenos naturais e como o homem está interferindo nesses fenômenos. Isso é importante para se posicionar na vida e exercer a nossa cidadania de forma consciente. Bem, agora é com você. O conhecimento é a arma mais importante que uma pessoa pode ter. E se você souber usar esse conhecimento para se posicionar na vida, a nossa missão estará cumprida. Então, até a próxima descoberta. Tchau.